Olha só, meus amores, nessa aula agora a gente vai para a continuação da aula de propagação de calor. Na aula anterior, o que é que você aprendeu? Você estudou sobre a condução térmica e a lei de Fourier. Nessa aula, a gente vai começar ela falando da convecção térmica e suas aplicações. Fique bem atento, assista a aula até o final, porque tem muita coisa bacana e importante para você aprender aqui, tá bom? E já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um joinha, escreve alguma coisa lá no comentário para dar uma moralzinha pra gente. Compartilha nos seus grupos de estudo, vai lá no grupo da sua sala de aula, no grupo do seu cursinho, compartilha isso para ajudar o pessoal e me ajudar também fazendo o algoritmo do Instagram. Ai meu Deus, que Instagram? Do YouTube, mandar isso para mais gente, tá bom? Mas já que eu falei em Instagram, se você não me segue ainda, é fácil de localizar. É só escrever prof.cleibinho. Esse Cleibinho é com A e com Y, tá bom? Do mesmo jeito que se escreve aqui. Combinado? Então, vamos para a nossa aula. Papel e caneta pronto, tudo à mão. Vamos começar a nossa brincadeira. Vem comigo. Continuando a nossa aula sobre propagação de calor, chegamos na nossa segunda aula sobre esse assunto. Agora a gente vai falar da convecção térmica e suas aplicações. Na aula anterior, que se eventualmente você não assistiu, corra lá para assistir a aula de propagação de calor por condução térmica, é a primeira dessa sequência, e aí depois você vem para essa aula, tá bom? Mas se você já assistiu, já fica por aqui, porque a gente já vai começar agora a falar da convecção. Tá pronto? Já tem papel, caneta, tudo certinho aí? Então vamos começar a nossa aula, né? Vamos lá. Meus amores, a convecção térmica ela se dá também envolvendo partículas. Pois é, ela também vai se propagar, o calor vai se propagar de um ponto para outro, usando matéria, usando partículas para que isso aconteça. Agora, como é que é essa propagação? Bom, essa propagação, a primeira coisa que você precisa saber é que ela não acontece com todos os materiais. Ela acontece com os fluidos. Fluidos. E aí o que é que a gente entende por fluido? O fluido ele pode ser, vou botar aqui em cima, algo no estado gasoso, pode ser um gás, mas pode ser algo no estado líquido. Então o que eu vou trabalhar com você agora vale tanto para analisar coisas líquidas quanto para analisar os gases. Como é que é isso? Vamos imaginar o quê? O que a gente já estudou na aula de dilatação térmica? A gente aprendeu que quando corpos são aquecidos, eles sofrem dilatação. O que é isso? Ele aumenta suas dimensões. Só que a dilatação térmica não altera a massa dos corpos. Aquilo que tinha 10 gramas continuará tendo 10 gramas. O que teria 20 gramas continuará tendo 20 gramas. Agora, ele vai alterar o volume. E aí o que acontece? É que existe a densidade, que é a relação entre essa massa e o volume. Se a gente não mexe com o valor da massa, porque a dilatação não afeta ela, mas a gente dilata algo termicamente, a gente aumenta o seu volume, o que é que vai acontecer com essa densidade? Ela vai diminuir. E o que a gente sabe sobre fluidos que têm densidades diferentes? Bom, aquele fluido que tiver a maior densidade, ele vai descer. E o que tiver menor densidade, ele vai subir. Por que uma pedra afunda se a gente colocar na água? Porque a densidade da pedra é maior que a densidade da água, né? Isso é melhor estudado quando você vai para a aula de hidrostática. Aí você entende melhor essas relações. Mas você já sabe disso, enfim. Vamos adiantando. Então o que acontece? Imagine que a gente pegou uma camada de ar e a gente aqueceu esse ar. Então esse ar se expandiu, reduziu sua densidade e começou a subir. Então o que é que a gente lembra? Que ar quente sobe. Agora, se o ar for resfriado, se a gente esfriar o ar, a densidade dele vai aumentar, porque o volume vai reduzir. Reduzir o volume, aumenta a densidade, ele fica mais, abre aspas, mais pesado, fecha aspas, e ele começa a descer. Então, se eu tenho a intenção de resfriar um ambiente usando, por exemplo, um ar-condicionado, o que é que eu devo fazer? Posicionar esse ar-condicionado no ponto mais alto da sala, porque o ar que vai sair dele é denso, é pesado, é gelado. Então ele vai descer. Então essa é a lógica da densidade, ou do processo de convecção térmica, né? A partir das diferenças de densidade. Deixa eu subir aqui para a gente partir direto para os exemplos. Olha só o que é que a gente tem aqui. Vamos começar aqui falando sobre brisa. O que é a brisa?
A brisa é aquele vento que sopra quando você está na praia, por exemplo. Não é só lá, mas por exemplo, quando você está na praia. Imagina o seguinte, imagine que essa linha, que não combina verde, deixa eu botar azul que eu acho que combina mais. Imagine essa linha aqui, ó. Essa linha é o mar, tá bom? Isso aqui representa o mar. Pronto. E aqui do outro lado, vamos botar aqui de marrom, vai representar a praia. A parte seca, a areia, praia. Pronto. O que acontece? Quando o sol surge pela manhã e começa a emitir irradiações para a Terra, transmitindo calor por irradiação, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, esse calor vai ser absorvido pela areia da praia e vai ser absorvida pelas águas do mar. Só que tem uma grandeza que a gente verá mais à frente, chamada de capacidade térmica. Significa dizer o seguinte, desculpe, se uma certa substância, uma certa matéria, um certo corpo, possui uma alta capacidade térmica, significa dizer que ele tem alta capacidade de armazenar calor e aumentar bem pouquinho sua temperatura, ou talvez nem aumentar a temperatura. Agora, quando uma certa substância ou um certo objeto ele tem uma baixa capacidade térmica, ele tem pouca capacidade de armazenar calor sem mudar de temperatura. E aí o que acontece é que a água do mar tem uma capacidade térmica muito elevada. Então ela absorve muito calor do sol sem aquecer. Enquanto que a areia, a parte do continente, a parte seca, é o oposto. Tem uma baixa capacidade térmica. Então ele tem uma capacidade tão pequena que qualquer calor que chegue já é capaz de produzir um aquecimento. É por essa razão que se você for à praia por volta das 10 horas da manhã, você chegou ali no quiosque onde você escolheu uma barraquinha, você colocou sua mochila, deixou ali seus pertences, deixou sua sandália e você saiu para ir dar aquele mergulhão lá no mar. Quando você sai da parte da sombra e você começa a caminhar pela areia seca da praia, você já começa a sentir que o chão está muito quente. A temperatura dele está muito elevada. Isso começa a causar certo incômodo e você acelera o passo para ir em direção àquela areia mais úmida. E aí quando você dá aquele mergulho no mar, você sente que a água do mar está fria, gelada. Bom, se você é daqui do Nordeste, como eu também sou, você praticamente não percebe isso com tanta evidência. Dá para perceber que a água está gelada, mas não tanto. As nossas águas aqui, elas são praticamente com temperatura estável ao longo do ano e muito raramente você vai ter um banho gelado no mar. Mas se você é do Sudeste ou da região Sul, sabe muito bem que mesmo o sol estando bem escaldante no meio de um verão, a água do mar é bem gelada. Não é assim? Pois então, o que acontece? A capacidade térmica sendo diferente entre a praia e o mar causa essas diferenças de temperatura. Vamos então para a nossa figura fazer uma análise. Se a areia está com uma temperatura muito elevada, o que é que vai acontecer? O ar que está em cima dela vai receber esse calor, vai receber calor vindo da terra e ele vai aquecer, ele vai se expandir, reduzindo a densidade e se movimentando para cima. Então nós vamos ter uma corrente de ar saindo do chão e subindo. Só que na hora que o ar sai dessa região daqui da praia, na hora que ele sobe, ele vai criar ali naquele lugar onde ele estava uma espécie de vácuo, entre aspas, é claro. Ele vai criar uma zona de baixa pressão. E aí isso vai sugar, vai puxar o ar que está em cima do oceano. E aí o que acontece? O ar que está em cima do oceano, ele vai vir para cá, ó. Só que o oceano, ele não tem uma temperatura bem baixa quando comparado ao continente. Então esse ar que está vindo, ele é um ar que é frio. Ele é um ar mais geladinho. E aí quando ele sai de cima do mar, o que é que acontece? Quando esse ar sai de cima do mar, ele vai puxar o ar que vem lá de cima. Então vai ter ar das partes superiores descendo. Agora, esse ar que está vindo lá de cima, ele está descendo por quê? Porque lá em cima ele está perdendo, ó, ele está friinho lá em cima, né? As temperaturas mais elevadas é um pouco mais frio. Esse ar começou a descer, a água do mar é bem geladinha, ele se resfria, troca calor aqui, fica mais frio ainda. E aí quando vem para o continente ele já chega quentinho. Só que de onde ele está vindo? Ele está vindo justamente desse lugar de onde veio esse calor aqui, ó. Essa corrente de ar aqui, ó. Então o que é que está acontecendo? Você está tendo um ciclo assim, ó.
O ar gelado sopra sobre o continente, e quando esse ar chega em cima do continente, ele se aquece, porque o continente é muito quente, né? E aí ele começa a subir. À medida que ele sobe, ele começa a perder temperatura, lá em cima vai se resfriando e ele desce de novo, só que agora ele desce por cima do oceano, se esfriando cada vez mais e criando essa corrente. Você é um indivíduo que está por aqui, ó, curtindo sua praia. Então você está recebendo, mesmo num dia muito quente, uma brisa refrescante, um ar geladinho que vem de cima do oceano. Isso é a brisa, e ele só acontece porque você vai tendo esse movimento de massas de ar. Grandes quantidades de ar estão se movimentando. E por que elas se movimentam? Porque elas têm diferentes densidades. Só que o que acontece? O calor que estava em cima do continente começou a subir. E aí, quando chegou lá em cima, ele foi sendo transferido. Você percebe que essa mudança, esse movimento do ar vai levando o calor de um lugar para o outro? Então, está tendo uma propagação de calor de um lugar para outro lugar, mas não foi por condução, foi por convecção. As massas de ar, elas foram levando consigo o calor até o outro lado. Não é condução porque o calor não está passando necessariamente de molécula para molécula, mas a molécula ela está indo deixar o calor até lá. Então essa é a lógica por trás da brisa. Só que aí tem um detalhe. Quando o sol se põe, tudo começa a esfriar. Só que quem aquece mais rápido acaba por esfriar mais rápido. Então quem esquentou mais rápido? A areia. Então ela esfria muito rápido. E aí, quando dá 18 horas, 19 horas, a areia já está muito fria. Só que a água do mar não passou o dia inteiro para absorver calor, ela vai passar praticamente a noite inteira para perder todo esse calor. Vai ser lento. Quem foi lento para receber vai ser lento para ceder também. E aí, quando for 19 horas, 19h30, a água do mar vai estar morna, mas a areia vai estar muito fria. E o que acontece? Agora, o ar que está sobre o oceano é ele quem vai subir, porque é ele que está se aquecendo, recebendo o calor do oceano. Então, o que é que muda? O sentido dessas setinhas que você está vendo. Quando é à noite, todas as setinhas viram no sentido oposto. Então, essa setinha azul que está para a esquerda vai virar para a direita. Ela vai fazer isso aqui, ó. Segue a bolinha aí, ó. Viu aí, ó? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Então, durante o dia, a brisa sopra do mar para o continente. Ela é chamada de brisa marítima. Ela vem do mar. Só que quando é à noite, a setinha se inverte, então a brisa sopra do continente para o mar, o que é chamado de brisa continental, que vai do continente, ou simplesmente de brisa terrestre. Antigamente, quando os nativos pescadores das nossas regiões litorâneas iam para o mar, nas suas jangadas exclusivamente movidas à vela, eles preferiam ir à pesca à noite e voltar durante o dia. Porque durante a ida à noite, a brisa ajuda soprando a vela do continente para dentro do alto mar. Agora, quando era durante o dia, a brisa se inverte e ela virou marítima. Ela sopra do mar para o continente. Ficava muito mais fácil de trazer os barquinhos de volta para o continente. E aí, fez sentido? Entendeu como é que funciona esse processo aqui? Porque não acabou não, tem mais. Olha aqui do lado. O ar-condicionado. O ar-condicionado ele é um aparelho que vai funcionar assim. Vamos desenhar aqui o perfil de uma sala. Vamos imaginar uma sala. Aqui, ó. Isso aqui é a lateral, a vista de perfil de uma sala que tem ar-condicionado. Pronto. Onde é que fica o aparelho do ar-condicionado? Ele fica posicionado na parte superior aqui, ó. Para que o ar frio que está saindo dele sopre por aqui, ó. E à medida que esse ar vai entrando na sala, ele não é mais pesado, ele não é mais denso, então ele vai descer, ó. Só que à medida que ele desce, ele vai trocando o calor e recebendo o calor das pessoas que estão aqui embaixo, das coisas que produzem calor. E aí, à medida que ele vai recebendo esse calor, ele vai começar a fazer esse movimento aqui, ó. E aí, ele vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, e ele vai subindo. Quando ele vai subindo e vai chegando aqui na parte de cima, ele começa a se resfriar, trocando calor com a próxima camada de ar que sai do ar-condicionado, e você passa a ter um movimento nesse sentido. É uma brisa, só que dentro de um ambiente muito menor. Essa brisa está saindo agora pelo ar-condicionado e dando voltas assim, ó, nesse sentido, o tempo todo.
Entendeu? Fez sentido para você? Então olha o que acontece. E se eu colocasse a máquina do ar-condicionado aqui embaixo? Aí seria um problema, porque o ar gelado ia sair por baixo, como ele é muito denso, ele não ia subir, ele ia se acumular só embaixo. E aí as pessoas ficariam com os pés com frio e as cabeças com calor, porque o ar gelado não iria subir. Então todo ar-condicionado, para ter o seu funcionamento mais eficiente, precisa ser posicionado o mais alto possível, que é para que o ar frio desça. Agora imagine o oposto do ar-condicionado. Imagine se você está agora numa cidade que ela é muito fria e você precisa de um aquecedor. Então os aquecedores, eles precisam ser colocados aqui, ó, na parte de baixo da sala. O aquecedor sim pode ser colocado na parte de baixo. Porque o ar que vai ser soprado pelo aquecedor, ele é um ar que é quente. E aí, sendo quente, ele vai entrar subindo, aquecendo a sala toda. Quando ele se esfriar lá por cima, ele desce novamente. Observe que mais uma vez eu tenho o calor sendo transferido de um lugar para o outro através do movimento das massas de ar. Se você pegar uma panelinha, colocar lá o fogo com água para preparar o seu miojo, a água começa fervendo por onde? Lá por baixo. Por quê? Porque lá embaixo está em contato com o fogo. Só que à medida que ele vai esquentando ali, ó, a água vai começando a mudar de posição. A água mais quente vai subindo e a água mais fria vai descendo. Você vai tendo uma convecção térmica dentro da água também. Não é visível, porque a água é transparente. Você precisaria colocar algum pouco de corante para perceber isso. Agora, o ar também é transparente. Como é que a gente sente isso? Pelas correntes do ar. A gente sente aquele movimento do ar fluindo em um certo sentido. Olha, isso não é válido apenas para o ar-condicionado, mas também para o refrigerador. O que é o refrigerador? É o popularmente conhecido como geladeira. Então você tem aqui uma geladeira. Lá na parte de dentro da geladeira, o que é que você vai ter? Você vai ter aqui em cima o freezer, e eu estou falando da geladeira mais básica possível, tá bom? Aquela que só tem uma porta mesmo. E aqui embaixo você tem o espaço para você guardar os demais alimentos que não precisa ser congelados. Aqui você vai ter prateleiras aqui embaixo. Muito bem, ó. Aqui, ó, prateleiras. E você vai colocar os seus alimentos em cima dessas prateleiras aqui, ó. Só que o que acontece? O ar que está circulando no interior da geladeira também vai fazer a mesma convecção do ar-condicionado. O ar vai ficar gelado na parte superior e ele vai se movimentando lentamente dentro da geladeira. Então, não se deve pegar os alimentos e deixar todos escorados, entupir a geladeira de coisas, vai ficar lindo, vai dar uma sensação de fartura com a geladeira super cheia, não é? Só que o que acontece? Não vai ter espaços para as correntes de ar circularem dentro do refrigerador. E aí o equipamentozinho lá que faz refrigerar, o motorzinho chamado de compressor, ele vai precisar trabalhar muito mais forte para tentar compensar a falta dessa convecção térmica, aumentando o consumo da geladeira. Qual é o correto? Toda vez que colocar alimentos na geladeira, deixar espaços vazios entre um alimento e outro, para ter espaços por onde circular essa corrente de ar, circular esse processo de convecção térmica. Então, nada de entupir a geladeira cheia de coisa não, tá bom? Isso aí, ó, não funciona tecnicamente. Tem que deixar espacinhos vazios entre os produtos para ter a convecção térmica. Então, o que é que a gente aprende sobre convecção térmica? Isso. Peraí, professor, não tem conta, não? Não. Que legal, né? Na convecção térmica, o que você precisa saber é como ela se dá, como se dá esse processo de convecção térmica e entender os fenômenos que acontecem, ou seja, a aplicação de suas teorias, na prática, né? De suas tecnologias. O ar-condicionado, o refrigerador, como funcionam as brisas e qualquer outra coisa que tenha a ver com o movimento de fluidos que têm diferentes temperaturas e, por isso, diferentes densidades. Entendeu como é que funciona? Muito bem. Agora vamos dar aquela pausa novamente para a gente tomar aquela água, dar aquela respirada e a gente voltar para a nossa terceira aula sobre propagação de calor, que será, olha só, deixa eu te mostrar, será a aula sobre irradiação térmica. Mas aí vai ficar para a próxima aula. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui, que até a nossa próxima aula. Tchau!